Olá, meu nome é Manuela Bernardes Batista, eu sou bióloga, sou doutora em ecologia e estou atuando como gerente de recursos naturais e de educação ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha. Ao meu lado está a Ediene. Ediene Vacari, sou geógrafa, perita ambiental, atuo atualmente na coordenação de unidade de conservação da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha. Bom, nós estamos aqui representando a equipe técnica da Secretaria, né? E iremos apresentar para vocês a proposta de unidade de conservação da área conhecida como Lagoa Encantada, com o objetivo aí de realizar a consulta pública para a criação dessa unidade de conservação. Bom, a consulta pública ela se dará de forma online, né? Nós vamos fazer uma apresentação que ficará disponível no site da Prefeitura. Lembramos que a criação dessa unidade de conservação busca atender as políticas públicas de meio ambiente e também reforça o compromisso da gestão e do prefeito Arnaldinho Borgo com a saúde e a conservação do meio ambiente na cidade de Vila Velha. Quer acrescentar mais alguma coisa, Ediene? Só lembrando que nós temos no município de Vila Velha 5 unidades de conservação. Dentre elas nós temos o Parque Natural Municipal de Acarenema, Monumento Natural Morro do Penedo, Monumento Natural Morro do Moreno, Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, Área de Proteção Ambiental da Lagoa Grande. Então, com isso, nós viemos aqui com uma criação de mais uma unidade de conservação para promover o município uma integração entre essas áreas, né, que precisam ser preservadas e constituir um corredor ecológico. Isso, esperamos que essa apresentação ajude aí a esclarecer, né, algumas dúvidas que vocês possam vir a ter e ajudar aí na tomada de decisão, né, e na contribuição de vocês nesta consulta pública. Bom, vamos iniciar agora a apresentação para a consulta pública da criação da unidade de conservação Lagoa Encantada. A criação de unidade de conservação da natureza deve ser entendida como uma estratégia de conservação da biodiversidade in situ, de longo prazo, em que se aplicam garantias para a efetiva proteção dos ecossistemas, das espécies, dos seus habitats, dos seus meios de subsistência e de reprodução e de proteção dos recursos naturais necessários à sua existência. Existem algumas etapas, né, que devem ser seguidas de criação de uma unidade de conservação. Inicialmente, a avaliação da demanda. Essa demanda ela chegou ao setor público através de uma ação civil pública, né, apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e é também um desejo antigo e conhecido da comunidade pela criação dessa unidade de conservação. Então, o próximo passo foi a realização de estudos técnicos, né? Esses estudos técnicos ocorreram entre 2017 a 2019. A partir dessa necessidade identificada, foi elaborado um diagnóstico ambiental. Esse diagnóstico ambiental ele passou pela análise e revisão e aprovação da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente. Esse diagnóstico, ele também serviu ele serviu de base para a definição da categoria da unidade de conservação, né? Então, e também da delimitação dessa unidade de conservação. Então, através de um relatório técnico de número 36 de 2022, elaborado pela Gerência de Recursos Naturais, né, com base no diagnóstico e também nas demais documentações técnicas. O próximo passo, então, foi a consulta pública, que é o que está acontecendo atualmente, né? Essa consulta pública ela irá ocorrer do dia 5 de abril ao dia 24 de abril, disponível no modo online na página da Prefeitura de Vila Velha. Após a análise das contribuições recebidas durante a consulta pública, né, será então realizada a definição da delimitação, posteriormente encaminhada para análise da Procuradoria do município
e para o Ministério Público, dentre outros órgãos de interesse. Também será realizada uma avaliação fundiária e as atualizações para o trâmite final, que é, então, o ato de criação mesmo da unidade de conservação, que consiste na elaboração da minuta de projeto de lei para a criação da unidade de conservação e aprovação final pela Câmara Municipal. Bom, agora contextualizando a área de estudo, né? A área ela é localizada em um expressivo vazio urbano, ela não está inserida em nenhum bairro ou em alguma das 5 unidades administrativas municipais. Ela é cercada por uma zona urbana e industrial e está entre os bairros Vale Encantado, Jardim do Vale, Santa Clara, Rio Marinho, Jardim Marilândia, Rodovia Darly Santos, Rodovia Carlos Lindenberg e a área da Supim. Ainda sobre a área, é importante destacar que esta área de estudo foi proposta de forma mais abrangente para que os estudos pudessem delimitar com mais precisão os limites da futura unidade de conservação. Agora vamos apresentar para vocês algumas justificativas e objetivos. A justificativa, então, para a criação da unidade de conservação e o seu enquadramento em categoria no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, uma das principais justificativas, ou motivações bioecológicas para a criação desta unidade de conservação é que essa área ela possui uma relevante função na regulação de cheias urbanas. A área funciona como esponja que amortece os picos das cheias, acumula água durante as épocas de enchentes e a libera durante os períodos de estiagem. A área apresenta ainda um manguezal relativamente bem conservado que sofre com o lançamento de esgoto, com o acúmulo de lixo e com o efeito de borda, este bastante potencializado pela densa ocupação urbana do entorno dessa área. Se tratando da vegetação em estágio inicial de regeneração, a área apresenta valores de índices ecológicos como riqueza, diversidade, densidade e equitabilidade, próximos às áreas já conhecidas e de proteção integral, como os parques naturais municipais de Jacarenema e do Morro da Mantegueira. Também é importante destacar uma das principais motivações, que é a presença de diversas espécies da fauna e da flora endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. Destacamos ainda as motivações socioambientais para a criação dessa unidade de conservação. A área é palco de inúmeros ensaios populares de reivindicação de proteção há anos. Movimentos e coletivos surgiram em função da necessidade de proteção da área. Valorização do trabalho de anos feitos pelas entidades com educação ambiental, reflorestamento. Também destacamos aqui ações como mutirões de limpezas realizadas por diversos grupos e instituições, e também atividades e aí envolvendo o turismo, de avistamento de aves, gerando consciência ambiental e renda para os comunitários. Os principais objetivos desta apresentação é indicar a categoria da unidade de conservação, apresentar a proposta de delimitação da unidade de conservação, fornecer elementos técnicos e justificativas para a tomada de decisão. Então vamos para a indicação da categoria de manejo. A categoria de unidade de conservação, ela é baseada foi a partir da comparação dos objetivos de conservação primários identificados para a área através do diagnóstico ambiental da Lagoa Encantada, realizado em 2019, e também do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é uma lei federal, a Lei 9.985 de 2000. Então, chegamos num cenário principal, que é o cenário de proteção integral, e na categoria de manejo, Parque Natural Municipal. A definição de parque natural tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Dessa forma, então, a categoria indicada seria Parque Natural Municipal Lagoa Encantada.
algumas considerações sobre a categoria indicada, né, no que tange a estrutura e a gestão, né? A unidade de conservação, então, ela terá um conselho consultivo, ela terá um plano de manejo e terá uma zona de amortecimento. O órgão responsável pela administração da unidade, né, seria a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha, e estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento. Neste cenário, todas as áreas particulares presentes dentro dos limites da UC deverão ser desapropriadas. Alguns pressupostos atendidos, né, considerados para a proposta de delimitação. Dentre os principais estão a diversidade de espécies e habitats do local, o elevado endemismo, a sensibilidade à pressão urbana, as belezas cênicas presentes no local, os sítios abióticos de interesse para preservação e os serviços ambientais. Bom, a proposta de delimitação de uma ser situada em um perímetro urbano tem como principais fatores limitantes o aspecto econômico, né, aí relacionado principalmente às desapropriações de terras particulares, uma vez que na categoria Parque Natural as áreas de terra são de posse e domínio público, né, e as ameaças causadas pela densa ocupação urbana, principalmente relacionada à degradação, às invasões e os conflitos de uso que trazem aí grandes desafios para a gestão. Então, desta forma, a presente proposta de delimitação levou em consideração loteamentos, bem como áreas com alto grau de degradação, além de ajustes de alinhamento visando aí facilitar a percepção dos mesmos. Sendo assim, a área total, né, a área total dessa unidade de conservação ficará em 2.053.886 metros quadrados aproximadamente, o que corresponde a 205,38 hectares. Outros fatores que foram considerados, né, para a elaboração dessa proposta é o PLAMOB, que é o Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade de Vila Velha. Bom, existe então previsão de vias, bem como de ciclovias para o entorno dessa área, né? A localização das vias que irão contornar a UC visam essencialmente contribuir com a delimitação e preservação da área. No entanto, o traçado dessas vias depende da delimitação da unidade de conservação e ressalta-se a necessidade de revisão dos tipos de vias planejadas e de suas faixas de domínio, principalmente aquelas próximas aos ambientes mais sensíveis, como os corpos hídricos, a vegetação de manguezal e de restinga. Outro fator importante também, né, são as áreas degradadas presentes na região. Áreas com alto grau de degradação e severa desconfiguração de relevo são indicadas para serem excluídas da UC. O motivo seriam os elevados custos para recuperação e dificuldades para a gestão, né, por haver bastante conflito de uso nessas áreas. Um exemplo é o Morro do Faroeste, que trata-se de uma área bastante degradada em decorrência da abertura de trilhas e da ação erosiva causada pela prática intensa de motocross. Outro fator também que foi levado em consideração são os loteamentos que existem no local. Existem na área propriedades privadas, loteadas, né, e desmembradas e com certidões do Registro Geral de Imóveis Municipal. Bom, o motivo de considerar nessas áreas é o custo elevado com as desapropriações das terras visando a implantação do parque, uma vez que nessa modalidade, né, todas as terras são de domínio público. Apesar desses loteamentos terem sido excluídos dos limites da UC, essas áreas farão parte da zona de amortecimento, garantindo os cuidados com a ocupação urbana dessas áreas e a integridade dos atributos ambientais do futuro parque. Considerando aí os estudos, os relatórios e toda a documentação técnica existentes e anexadas ao processo número 32.435 de 2018,
conclui-se que a categoria de unidade de conservação de proteção integral, classificada como Parque Natural, é a mais indicada para a área. Além disso, entende-se que não apenas os atributos ambientais de uma área devem ser levados em consideração durante a criação de uma unidade de conservação, mas também projetos de gestão, questões de políticas públicas, urbanísticas e financeiras, principalmente quando a unidade de conservação encontra-se em área urbana. A delimitação final da futura unidade de conservação se dará após a realização dessa consulta pública, conforme estabelece no artigo 22, inciso 2º do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, o SNUC, e o artigo 5º do Decreto de número 4.340 de 2002. Contudo, vale ressaltar que a consulta pública tem caráter estritamente consultivo e que as propostas apresentadas pelos participantes da consulta serão incorporadas ao processo de criação da unidade para posterior avaliação técnica do órgão responsável por sua criação. A decisão final do processo de criação compete, então, ao poder público. Bom, gostaríamos também de salientar aqui que o diagnóstico ambiental, bem como os relatórios técnicos e mapas utilizados como referência para a elaboração dessa apresentação, estão anexados ao processo número 32.435 de 2018, disponíveis para consulta na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E já vamos para os agradecimentos, então, gostaria de agradecer em nome da Prefeitura Municipal de Vila Velha e a Secretaria de Meio Ambiente, a participação e as contribuições de todos. Também gostaria de apresentar aqui a equipe técnica que participou da elaboração dessa indicação de categoria e de delimitação, como a Ediene, que estava aqui no início do vídeo comigo, Ediene Levacari, que é a coordenadora de unidade de conservação, o Felipe Corteletti, que é o biólogo, o Luiz Alberto Scheles Ricard, que é o coordenador de monitoramento ambiental, Ronison Augusto Alves, que é o engenheiro ambiental, eu como gerente de recursos naturais e de educação ambiental, ao secretário de Meio Ambiente, Ricardo Clipel Borgo, e também a subsecretária de Meio Ambiente, Isabela Igreja Rosa da Silva. Bom, finalizando a apresentação, gostaríamos de lembrar, então, que os relatórios técnicos que definiram tanto a proposta de categoria quanto a de delimitação da unidade de conservação ficarão, assim também como os mapas, ficarão disponíveis aqui na página da Prefeitura, na página da consulta pública. Essa documentação ficará disponível por um período de 20 dias, entre os dias 5 ao dia 24 de abril, e é necessário que se faça um breve cadastro para que vocês possam dar as contribuições de vocês. Lembrando que todas as contribuições, todas as sugestões serão lidas e aquelas que julgarmos importantes serão consideradas, acolhidas aí na definição final, Bom, gostaríamos de agradecer a todos. Obrigada. Obrigado pela participação.